Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. E hoje vamos fazer mais um vídeo, mais uma live falando de sabedoria, de riqueza, de vida plena, de prosperidade e abundância de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então procure esvaziar a sua mente, procure limpar a sua mente e colocar lá somente as coisas boas de Deus. Pois se você pensar na sua mente que o mundo é ruim, as coisas ruins sobrevirão sobre você, mas se você pensar na sua mente que o mundo é bom, com certeza as coisas boas também sobrevirá sobre você. Isto é uma lei universal, uma lei de Deus, e ele não foge às suas leis. Ele não é como eu ou como você que vive fugindo, vive mascarando a nossa realidade. Então pense sempre em coisas boas e as coisas boas sobrevirão sobre você. Então perfeito? E com este pensamento vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 2 do livro de Samuel, a primeira de Samuel, também chamado o primeiro livro de Reis. Então vamos fazer a leitura e vamos comentar o capítulo 2. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar sempre uma mensagem de alegria, de prosperidade, de riqueza, de vida plena e paz espiritual para mais e mais pessoas. Agindo assim, com certeza nós vamos suceder e vamos trazer a graça de Deus para nós, pois quanto mais nós ajudamos, mais nós recebemos. Perfeito? Quanto mais nós ajudamos, mais nós recebemos. Deus só precisa de uma coisa, que você faça uma coisa na sua vida. O que é? Ajudar as pessoas, ajudar os seus filhos, ajudar os filhos de Deus. Então é disso que Deus precisa, é isso que Deus precisa que nós façamos. E como nós fazemos isso, existem várias maneiras, e uma das maneiras é levando sempre paz espiritual, motivação, alegria, riqueza, prosperidade para a vida das pessoas. Quanto mais nós fazemos isso, seja com uma palavra de conforto, seja com uma palavra de alegria, seja com uma palavra de motivação, ou seja com bens pessoais, né? Então sempre que nós ajudamos, nós recebemos mais de Deus, pois você jamais vai conseguir ser mais generoso do que Deus. Então quanto mais generoso você é, mais Deus é generoso com você também. Então bora lá, vamos fazer a nossa leitura. Então vamos fazer a nossa leitura de hoje. Vamos fazer a nossa leitura de hoje. Como já disse, vamos ler e também comentar o capítulo 2 do livro de Samuel. O capítulo 2 do livro de Samuel, também chamado do primeiro livro de Reis, né? E para isso vamos aqui utilizar a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o maior livro de sabedoria que você pode encontrar na face da terra. Então no capítulo 1 nós vimos que a esposa de Alcana, né, a esposa de Alcana, né, que era chamada Diana, ela não tinha, né, Alcana no caso ele tinha duas esposas, né, ele tinha duas esposas e uma já havia lhe dado filhos, né, e uma já havia lhe dado filhos.
A Penina ela já havia dado filhos para a Alcana, né? Ou seja, filhos homens para Alcana, mas Ana ela não conseguia conceber, né? E Penina zombava ali de Ana, pois ela não conseguia dar um filho para o seu esposo, né? E isso na época, né, era uma grande dádiva, né? A pessoa poder dar um filho para o seu marido, um filho homem para o seu marido, né? Já Ana não poderia conceber, mas Deus ouviu as preces ali de Ana enquanto ela orava e chorava ali no templo de Deus. Então, através de Eli, que era o sacerdote da época, né, ele observou Alcana orando ali para Deus, né? E ele a abençoou, no caso Deus então abençoou o ventre de Ana e ela pôde conceber um homem, né? Um menino, né? E o nome desse menino chamava-se Samuel e ela prometeu para Deus que se ela tivesse a graça de dar filhos para o seu esposo, o Alcana no caso, ela então iria dar o seu primeiro filho para ser um servo de Deus, que a vida toda deste filho seria de servir a Deus. E o nome desse filho ela deu o nome de Samuel. E Samuel viveu ali no templo, na casa de Deus por toda a sua vida e se transformou num sacerdote, né? O sacerdote Samuel. Perfeito? Então é exatamente do que se trata. Então nós vamos continuar aqui com a nossa história, né? E no capítulo 2 do livro de Samuel, no versículo 1 diz assim: E Ana orou e disse: Meu coração exalta no Senhor, meu chifre é exaltado no Senhor, minha boca é ampliada sobre os meus inimigos, porque eu exalto na tua salvação. Então, continuando, né? Ana, então, ela teve um filho, né? E ela deu o nome desse filho de Samuel. E ela prometeu ali para Deus que aquele filho, depois que fosse desmamado, iria subir para a casa de Deus e lá iria morar e servir a Deus por toda a sua vida. Pois Eli, que era o sacerdote, ele tinha dois filhos homens, mas esses filhos não seguiam os costumes e os mandamentos de Deus. Eram filhos iníquos, eram filhos pecadores que não seguiam os mandamentos, né, de Deus e não serviam para ser sacerdotes de Deus. Versículo 2: Não há nenhum santo como o Senhor, pois não há nenhum além de ti, tampouco há uma rocha como o nosso Deus. Então, Ana aqui, ela proclamando ali que Deus é o Todo-Poderoso e não há ninguém além dele, não há ninguém tão poderoso quanto Deus, capaz de dar a vida e de tirar a vida. Deus faz viver e também faz morrer. Não faleis mais com tamanha soberba, não deixeis que a arrogância saia da nossa boca, pois o Senhor é um Deus de conhecimento e por ele as ações são medidas. Então, soberba é aquela pessoa que tem, né, e ela vive de exaltar aquilo que tem, de proclamar, uma pessoa arrogante, né, uma pessoa que é arrogante, que vive sendo soberba sobre todas as coisas que tem, vive demonstrando e falando que ela é superior e maior do que todas as outras, que era exatamente o que acontecia, que Penina fazia com Ana, pois Penina, por ter filhos, por ter dado filhos a Alcana, o seu esposo, então ela zombava, né, e era arrogante, era soberba com Ana. Versículo 4: Os arcos dos homens poderosos são quebrados, e os que são pisoteados são cingidos com vigor. Então, os arcos dos homens poderosos são quebrados por Deus. Não adianta você ter poder aqui na terra, pois o que vale é você ter poder junto a Deus. Não adianta você ser o todo-poderoso, cheio de bens materiais, né, e você não ter Deus como o seu guardião, como o seu salvador, como o seu guia, né? Então, os arcos dos homens poderosos são quebrados. Nosso trabalho aqui é sempre esse, né? Nós fazemos a leitura de todos os livros da Bíblia, todos os capítulos, e comentamos também versículo por versículos.
Versículo 5: os que estavam fartos alugaram-se a si mesmos por pão. Ou seja, aqueles que estavam fartos de pão alugaram-se, né? Eles se corromperam, né, pelo pão. E os que estavam famintos cessaram, de modo que a estéril deu à luz a 7. E aquela que tem muitos filhos é enfraquecida. Então aquela que era estéril, no caso Ana, né, ela deu à luz a 7 filhos. E aquela que tinha filhos, ela foi enfraquecida, ou seja, aquela que não tinha filho nenhum, ela foi fortalecida perante o Senhor. Já aquela que tinha filhos, que zombava, que era soberba, que era arrogante, né? Ela ficou enfraquecida. E aquela mulher que não tinha filhos, ela acabou se fortalecendo perante o seu esposo, ou seja, perante Alcana. Versículo 6: o Senhor mata e faz viver, ele faz descer ao sepulcro e faz subir também. Então o Senhor mata e faz viver. O que significa isso? Né? Que é a nossa vida. Nossa vida que não nos pertence, né? Na verdade, nós estamos somente alugando esse corpo físico, né? Então, o Senhor mata e faz viver, faz nascer e faz crescer, faz viver e faz morrer. Perfeito? Nós não sabemos, nós somos tão insignificantes que nem a nossa própria vida nos pertence. Nem a nossa própria vida nos pertence, perfeito? Porque nós não sabemos quando vamos chegar e quando vamos partir, quando chegamos e quando partimos. Isso não depende de nós, isso não depende absolutamente de nós. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece, ele traz abaixo e exalta. Então o Senhor empobrece e o Senhor enriquece, ele faz o pequeno se tornar grande e conviver na casa dos príncipes e viver com os príncipes. Versículo 8: ele ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume, para colocá-los entre os príncipes e fazê-los herdar o trono da glória, pois os pilares da terra são do Senhor, e ele estabelece o mundo sobre ele. Então ele ergue o pobre. Ele ergue aquele que está na lama. Ele levanta e faz esse pobre viver com os príncipes. Perfeito? Porque ele é a glória, Deus é a glória, e Deus é o dono de todo o ouro, de toda a prata, de toda a riqueza. A única coisa que você pode fazer é acessar, você vai poder acessar essa riqueza, mas essa riqueza não te pertence, pois você não tem como levar consigo tudo aquilo que você conquista, você está apenas alugando, né? Alugando aquela riqueza de fato não é sua. Você apenas soube acessar. E a maioria da humanidade, a maioria da raça humana não sabe acessar a riqueza de Deus. Versículo 9: ele guardará os pés dos seus santos, e os ímpios serão silenciados na escuridão, pois pela força nenhum homem prevalecerá. Então, o que diz aqui que pela força você não consegue conquistar nada, você vai conquistar tudo o que você deseja através da sua mente, através da sua criatividade, você acessa todo tipo de riqueza. Nada pode prevalecer pela força. Ou você acessa a riqueza pela sua criatividade, pela sua mente criativa, ou então nada disso, né? Nada disso você conseguirá, pois o homem, nenhuma força prevalecerá, né? Ele guarda os pés dos seus santos, e os ímpios serão silenciados na escuridão, pois pela força nenhum homem prevalecerá. Versículo 10: os adversários do Senhor serão quebrados em pedaços do céu. Ele trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o chifre do seu ungido. Então, os adversários do Senhor. Quem são os adversários do Senhor? São os pecadores, são os ímpios, são as pessoas más, as pessoas ruins, que praticam todo tipo de maldade contra os filhos de Deus. Então estes serão quebrados e serão destruídos sobre a terra. E somente prevalecerão aqueles que são as pessoas boas, os que fazem o bem, as pessoas que não são ligadas à maldade, que não precisam tirar, nem roubar, nem matar ninguém para obter aquilo que elas precisam. Você precisa ser grato.
Você precisa agradecer por tudo aquilo que você já tem. Fazendo isso, com certeza, você obterá mais e mais os favores e a graça de Deus. Então, os adversários do Senhor, que são os ímpios, são as pessoas impiedosas, são as pessoas do mal, ligadas ao mal, ligadas às coisas ruins, estes serão quebrados em pedaços. Versículo 11: E Elcana foi a Ramã para a sua casa, e a criança ministrava ao Senhor diante de Eli, o sacerdote. A criança aqui a que ele se refere, no caso, a Samuel. Então, Elcana, que era o esposo de Ana, né, pai de Samuel, então ele foi para Ramã, para a sua casa, e a criança ficou ministrando, né, ao Senhor diante de Eli, o sacerdote. Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial, eles não conheciam o Senhor. Então, os filhos de Eli, que é o sacerdote na ocasião, então os filhos dele eram filhos de Belial, ou seja, os filhos da mentira, da preguiça, da maldade, da iniquidade, né? Aquelas pessoas ligadas ao mal, né? Aquelas pessoas que viviam de fazer a maldade, de fazer o que não era bom, que não era bem visto aos olhos de Deus, perfeito? Então eles eram os filhos de Belial. Versículo 3: E o costume dos sacerdotes com o povo era que, quando qualquer homem oferecesse sacrifício, o servo do sacerdote vinha, enquanto a carne estava em fervura, com um gancho para carnes, de 3 dentes em sua mão. Então, quando ali o povo de Israel estava para prover sacrifícios ao Senhor, então o servo do sacerdote ele vinha com aquele gancho de 3 dentes e tudo aquilo que ele conseguia retirar com aquele gancho era dado para o sacerdote. E ele o lançava na panela ou tacho, ou caldeirão, ou pote, tudo que o gancho de carne trazia para o alto, o sacerdote tomava para si. Assim faziam em Siló a todos os israelitas para que lá iam. Também antes de eles queimarem a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá carne para o sacerdote assar, pois ele não terá carne mal cozida de ti, porém crua. Então, sempre que os israelitas eles iam fazer algum sacrifício ali para o Senhor, então o servo do sacerdote ia com aquele gancho de 3 dentes e tudo que ele podia retirar ali com aquele gancho era dado ao sacerdote. Perfeito? Versículo 16: E se qualquer homem lhe dissesse que não falhem em queimar a gordura, neste momento e depois toma tudo quando desejar da tua alma. Ele então responder-lhe-ia: não, mas tu darás agora, e se não tomá-la-ei à força. Então tudo tinha parte ali, né? Daquele sacrifício, parte era dado ali para o sacerdote. Por isso o pecado dos moços era muito grande diante do Senhor, pois os homens abominavam a oferta ao Senhor. Então, como o sacerdote fazia todo esse tipo, né, retirava ali daqueles homens, né, parte para o sacerdote, então os jovens não gostavam, não queriam, né, não gostavam de fazer sacrifícios ao Senhor. Então eles abominavam fazer ofertas, dar ofertas ao Senhor, porque o sacerdote vinha lá e tomava a melhor parte sempre. Porém Samuel ministrava diante do Senhor, sendo criança, cingindo com o efode de linho. Então Samuel continuava ali ministrando ao Senhor, né? No templo do Senhor. Ademais, a sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e lhe trazia de ano a ano quando ela subia com seu marido para oferecer o sacrifício anual. Então, sua mãe, sempre a mãe de Samuel, sempre trazia uma pequena túnica ali para o pequeno Samuel. Ano a ano ela trazia uma túnica ali para seu filho, né? Pois ele estava ali no templo do Senhor ministrando, né, ao Senhor. Eli abençoava, Eli, que é o sacerdote, abençoava Alcana e sua esposa, e dizia: que o Senhor te dê semente desta mulher pelo empréstimo que é emprestado ao Senhor. E eles seguiam para a sua própria casa. Então sempre
ali Alcana, né, que é o pai de Samuel e a mãe de Samuel, Ana. Então anualmente eles iam, né, fazer o sacrifício ali para o Senhor no templo do Senhor, né? E ali Eli, que era o sacerdote, abençoava Alcana e sua esposa e sempre dizia que Deus abençoe o ventre dessa mulher, que ela possa dar mais filhos para o seu marido Alcana. E o Senhor visitou Ana de modo que ela concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. 3 filhos e 2 filhas, perfeito? E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ora, ele era muito velho e ouvia tudo o que os filhos faziam a todo o Israel e como eles se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo da congregação. Então ali Eli, né, era muito velho, né, e seus filhos viviam em pecado, viviam em fazer o que não era bom aos olhos do Senhor. E eles se deitavam com aquelas mulheres que, né, eles dormiam, eles tinham um relacionamento com as mulheres que se reuniam ali na porta do tabernáculo da congregação. E ele lhes disse: por que fazeis vós tais coisas? Pois ouço de todo este povo sobre o vosso mal proceder. Então Eli falava ali com seus filhos, né? Porque vocês estão fazendo estas coisas, né? Pois ouço, né, de todas as pessoas os maus procedimentos que vocês têm. Não, filhos meus, pois não ouço nenhum bom relato, vós fazeis com que o povo do Senhor transgrida. Então, ali Eli falando para os filhos dele, né, que não houve nada de bom, não existe nada de bom, né, nada de bom é feito ali pelos filhos, né, eles sempre estão fazendo, estão transgredindo a palavra de Deus, né? Ele só ouve maus relatos a respeito dos seus filhos. Se um homem pecar contra outro, o juiz o julgará, mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Não obstante, ele não atentará à voz do seu pai, porque o Senhor os mataria. Então Alcana, ali Eli diz ali para os seus filhos, né? Se um homem transgride contra outro homem, tudo bem, existe um juiz ali para julgar essa transgressão. Mas quando o homem transgride contra Deus, quem vai ficar a favor? Quem vai ser contra? Quem intercederá por este homem junto a Deus, já que ele está fazendo mal diante de Deus? Versículo 26. E o menino Samuel cresceu e tinha o favor tanto do Senhor como também dos homens. Então o menino Samuel, né, cresceu e ele tinha tanto o favor do Senhor quanto dos homens. Tanto Deus estava a favor de Samuel como também os homens. E veio um homem de Deus até Eli, ele disse: assim diz o Senhor, apareci eu claramente à casa do teu pai, quando eles estavam no Egito, na casa de Faraó. Então veio um homem ali de Deus e disse para Eli, né? Disse para Eli, o sacerdote: e eu escolhi de todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para ofertar sobre o meu altar, para queimar incenso, para vestir um efode diante de mim. E eu dei à casa do teu pai todas as ofertas dos filhos de Israel, feitas pelo fogo. Então, aquele homem de Deus fala para Eli, né, que ele foi escolhido para ser o sacerdote, para representar Deus ali na casa de Deus. E Deus deu todas as ofertas, né, ali para a casa de Eli. Por isso chutais o meu sacrifício, a minha oferta que tenho ordenado em minha habitação. E honras os teus filhos acima de mim, para fazer-vos gordos com o principal de todas as ofertas de Israel, meu povo. Então, o que está sendo dito aqui é exatamente isso, que o principal das ofertas do Senhor era dado para o sacerdote e para os filhos do sacerdote, né? Então, só ficava o que era ruim ali para Deus, para Deus. E é por isso que o povo de Israel estava, né, em pecado, pois eles abominavam ter que fazer ofertas ao Senhor, visto que a melhor parte era sempre levada para o sacerdote. Por isso o Senhor Deus de Israel diz: eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa do teu pai deveria andar diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: esteja ela longe de mim, pois honrarei os meus homens
honrones, pois honrarei os que me honram, e aqueles que me desprezam serão pouco estimados. Então, a casa, Eli foi escolhido então para ser o sacerdote, para que ele pudesse honrar a Deus acima de todas as coisas. Mas no caso o que Eli está fazendo é honrando, né, a si próprio e aos seus filhos, né, honrando a si próprio e aos seus filhos, que pois Deus diz aqui, né, eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa de teu pai deveria andar diante de mim para sempre, mas agora o Senhor diz, esteja ela longe de mim. Ou seja, por quê? Porque desde sempre, né, a família, o pai de Eli, eles foram escolhidos para honrarem a Deus, mas os filhos de Eli não faziam o que era bom aos olhos de Deus, eles faziam o que era ruim aos olhos de Deus. Então, aquela casa, a casa de Eli, que foi escolhida, né, para andar, né, diante de Deus, né, para sempre agora, Deus está dizendo que quer distância daquele povo, daquela casa, né? Pois honrarei, pois os filhos dele não estão honrando a Deus, né? E Deus diz que vai honrar somente aqueles que me honrem. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, e não haverá sequer um velho na tua casa. Então o que Deus está dizendo aqui é que vai cortar o braço de Eli, ou seja, vai cortar os filhos de Eli, vai cortar a casa, e não haverá nenhum velho na casa de Eli que honre a Deus, né? Não, Eli não vai ter descendentes, né? Eli não vai deixar semente, pois Deus vai cortar o braço, ou seja, Deus vai eliminar os filhos de Eli, aqueles filhos da iniquidade, os filhos de Belial. E tu verás um inimigo na minha habitação, e tu verás um inimigo na minha habitação, em toda a riqueza que Deus dará a Israel, e não haverá um velho sequer na tua casa para sempre. Então não haverá um velho sequer na casa de Eli. E o teu homem a quem não cortarei, não cortarei do meu altar será para consumir os teus olhos e para afligir o teu coração, e todo o incremento da sua casa morrerá na flor da sua idade. Então, exatamente isso aqui, né? Todo o incremento, né? Todo o incremento da tua casa morrerá na flor da sua idade. E isto será um sinal para ti que sobrevirá aos teus dois filhos, e isto é um sinal para ti que sobrevirá aos teus dois filhos, sobre Ofne e Finéias. Em um dia morrerão a ambos. Então, Deus está proclamando que o braço de Eli, ou seja, a descendência de Eli, morrerá em um só dia, ou seja, Ofne e Finéias. Eu levantarei para mim um sacerdote fiel que fará de acordo com aquilo que está no meu coração e na minha mente, para ele edificarei uma casa segura, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Então o que está sendo dito aqui é que os filhos de Eli que deveriam sucedê-lo no sacerdócio, né, na casa do Senhor, esses filhos eles abandonaram a Deus e foram seguir, né, outros costumes, outros mandamentos, né, eles não fizeram o que era ruim às vistas de Deus, o que não era bom aos olhos de Deus. Então estes filhos não tinham como suceder Eli ali no sacerdócio, pois eram pecadores, né? Eles eram filhos de Belial, que viviam do pecado, da iniquidade, da maldade, da mentira, né? Então só faziam o que era ruim aos olhos de Deus. Então esses filhos não serviam, os filhos de Eli não serviam para suceder Eli no sacerdócio do Senhor. Então o que Deus está falando aqui é que vai erguer um novo sacerdote de uma nova linhagem, ou seja, no caso Samuel, que já está sendo preparado desde que nasceu ele está sendo preparado para ser o sacerdote, né, de Deus, né, para viver na casa de Deus e fazer as coisas boas de Deus. Então eu levantarei para mim um sacerdote fiel que fará de acordo com aquilo que está no meu coração e na minha mente, para ele edificarei uma casa segura, e ele andará diante do meu ungido para sempre.
Versículo 36, último versículo já aqui do nosso capítulo de hoje, mais um capítulo, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. E sucederá que todo aquele que for deixado na tua casa virá e se agachará diante dele por um pedaço de prata e um bocado de pão. E dirá, põe-me, rogo-te, um dos ofícios dois sacerdotes para que eu possa comer um pedaço de pão. Então todos aqueles da casa dele então vão proclamar e vão pedir por um pedaço de pão, vão implorar por um pedaço de pão. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 2 do livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, perfeito? Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou do seu notebook. Então para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!